Boa noite. Vamos agora no canal do tempo, né? Atualizei domingo, segunda-feira já parte aqui da tarde. Aqui o Peter, que é segunda também, depois quarta e sexta. E agora vemos com a previsão estendida. Começando aqui pelo sudeste, centro-oeste e norte. Os países vizinhos aqui, pegando aqui o Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, com chuvas abaixo do normal em grande parte do território. Um pouquinho mais aqui nessa área central do Peru e próximo aqui a Bolívia, e depois entrando na Bolívia com chuva acima da média em grande parte do país, sendo que na costa pacífica e nos Andes, na maior parte, chuva abaixo do normal. Chove menos aqui do que o esperado na parte do Acre e extremo oeste do Amazonas. Grande parte do Amazonas com chuva acima da média, principalmente Roraima, Suriname, Guianas, e aqui o Amapá, o centro-norte do Pará, o Marajó, e aqui nessa área aqui de produção tem chuva irregular, principalmente no sudeste do Pará, do centro-norte e Tocantins, esse pedacinho aqui do Maranhão, Piauí. Então essa região aqui pode apresentar veranicos agora entre novembro e dezembro. Então de repente pode ter aí 5, 10, 15 até 20 dias desse período com pouca chuva. Se não chegar muito acima de 15, 20 dias, pode não dar problema, que até, de certa maneira, é bom. Então tem que ficar um pouco atento nessa área aqui do centro-norte do Tocantins, incluindo Palmas. A parte sul do Tocantins tem boa chuva, bem acima da média. Continua com chuva bastante significativa em praticamente todo o Mato Grosso, um pouquinho menos aqui próximo ao Pará, e aqui nesse cantinho aqui do Pantanal, indo em direção à Bolívia. Rondônia também com chuva normal acima da média. Então do norte do país é mais essa área marrom aqui. O Mato Grosso pode ele ter alguns períodos de pouca chuva durante o mês de dezembro. Então essa quinzena agora de novembro tem tudo para ser bem aguada, começo de dezembro, então talvez entre o dia 10 e 25 de dezembro, pode ter alguns períodos de pouca chuva nessa faixa aqui do Mato Grosso. Isso pode auxiliar bastante no andamento das lavouras, porque está com muita umidade agora, está atrapalhando inclusive a parte de manejo normal, tratamento, entrada de maquinário, enfim, está aumentando o custo para conseguir manter as lavouras numa situação bem sadia. Então a Bolívia, boa parte, como a gente já falou, chuva acima do normal. Aqui, ó, no Mato Grosso do Sul deu uma melhorada, que indicava chuva abaixo do normal aqui na parte sul, deu uma melhorada, indica que talvez principalmente o mês de novembro, começo de dezembro, mas em dezembro não se escapa um período aí que possa ficar mais de 2 semanas com pouco ou nenhuma chuva. Então é possível que ainda em dezembro tenha algum problema aqui no centro-sul do estado. Na parte norte, dificilmente, grande parte do Goiás também, uma pequena área aqui que pode ter algum problema com pouca chuva ou irregular. No centro-norte do Paraguai, essa parte da Bolívia. São Paulo também, boa parte aqui, ó, a metade norte de São Paulo volta a indicar um bom volume de chuva nesse período agora de novembro, dezembro, Triângulo Mineiro, grande parte de Minas Gerais. Continua indicando essa área aqui do café em Minas, pouca chuva, e insiste bastante em pouca chuva nessa área aqui entre São Paulo e Rio e na Serra Fluminense. No sul de São Paulo também pode ter uma redução de chuva. Claro que aqui não é chuva direto, vai ter períodos que pode ficar até 10, 15 dias com pouca chuva. Então alguns curtos veranicos não dá para descartar em São Paulo e também nessa parte aqui de Minas, bem Minas Gerais como um todo. Talvez o estado que menos sofra seja o Espírito Santo, onde a chuva é mais frequente. No Rio de Janeiro preocupa um pouco essa parte sul do estado, ou a parte oeste, onde tem indicativos de veranicos um pouquinho maiores, e nessa parte aqui pelo excesso de chuva. Então essa região aqui pode ter um bom excesso de chuva, trazendo problemas na parte de alagamentos, deslizamento, problema nas cidades, nas lavouras, porque a chuva pode ser um pouco concentrada, isso também é ruim. O ideal é que fosse mais ou menos ao longo desse período, mas não. Aqui, bem acima da média, não quer dizer que não vai ter períodos de pouca chuva, 5, 10 ou 15 dias. Então, ficar um pouco atento, porque pode ter problemas pontuais nessa região aqui com excesso de umidade. Por outro lado, esse excesso aqui vai ajudar na bacia do Paraná e na bacia do São Francisco. Não vai recuperar
as represas, não vai recuperar as nascentes de uma vez por outra, porque isso demora tempo, isso vai muito tempo em função do período bastante prolongado de seca que nós tivemos, mas pelo menos já é um alento nesse sentido. Então, de todos os estados que preocupam um pouco mais pelo excesso de chuva é o Mato Grosso, norte do Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo e um pouquinho aqui esse norte de São Paulo. A parte oeste de São Paulo, centro-sul de São Paulo, pode ter alguns problemas com pouca chuva, assim como a área do café aqui em Minas. E no Mato Grosso do Sul, um pouquinho de atenção nessa parte centro-sul do estado, onde pode ter algum problema com pouca chuva em determinados períodos, principalmente em dezembro. E aqui o Paraguai, toda essa aqui do Paraguai para a Bolívia, uma situação boa. Então vamos agora para a temperatura. Vamos ver aqui, pronto. Na temperatura, a grosso modo, grande parte do centro-norte da América do Sul, incluindo grande parte do Brasil, está indicando o quê? Temperaturas em torno e abaixo da média, por quê? Principalmente essa região aqui onde chove bastante, diminui bem as máximas e as mínimas ficam mais ou menos paradas. Aqui onde vai ter alguns períodos de pouca chuva, nós vamos ter alguma compensação. Quando chove dá uma diminuída nas máximas, mas quando tiver tempo mais seco, aumenta a máxima e diminui a mínima. Por isso que está colocando na média, mais ou menos dentro do normal, nessa região aqui. Aqui também, em função de pouca chuva. Nessas áreas aqui também, uma alternância entre momentos em que dá uma quedazinha em função da chuva, depois esquenta quando tem pouca chuva. Aqui vai ter ainda, além da chuva, algumas entradas de ar frio. Nessa região aqui do Mato Grosso, Rondônia, é a chuva e alguns períodos curtos de estiagem. O mesmo ocorre aqui no Tocantins, mas de maneira geral é um pouco abaixo da média nesse tom de azul primeiro e um pouquinho mais significativo nesses tons mais fortes de azul, que vem desde o Piauí até as Guianas, pegando aqui o Amapá, parte do Pará e Maranhão. Aqui no centro-oeste e sul, quer dizer centro-oeste e sudeste, nós temos o que também? Um pouco mais de frio aqui, não frio, abaixo da média, um pouquinho mais, em função da chuva e da entrada de algum ar frio. Aqui mais ou menos dentro do padrão, vai ter momentos em que faz um pouco de frio, momentos em que faz um pouco de calor. Inclusive agora nós vamos ter a entrada nessa quinta ou sexta-feira de uma massa de ar frio que vai avançar por aqui e vai dar uma certa resfriada nessa faixa aqui dos dois estados, dos dois Mato Grosso. Então, tanto aqui no oeste do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso do Sul e região do Pantanal, no Mato Grosso e a região aqui da Bolívia e Paraguai, vão ter uma certa queda na temperatura entre quinta, sexta e sábado, nas madrugadas e início da manhã. Ela praticamente não afeta essa parte aqui, apenas diminui o calor. Goiás também vai ter, mais em função da chuva em excesso. As máximas vão ficar bem comportadas e as mínimas tranquilas. Vai ter um clima extremamente agradável em Goiânia e Brasília agora em novembro, dezembro e provavelmente janeiro. São Paulo vai ter o quê? Como aqui está indicando temperaturas em torno do normal, esses curtos veranicos de 10 ou 15 dias que podem ter agora entre novembro e dezembro, podem fazer com que a gente tenha algumas tardes bem quentes aqui, mas depois vem a chuva, cai a temperatura, além da entrada de alguma massa de ar frio que vai atuar principalmente nessa faixa aqui do sudeste, entre o centro-sul, litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e essa área aqui de Minas Gerais. E de vez em quando avança, até por aqui também, como tivemos agora há pouco, semana que vem, semana passada e começo dessa semana. E poderemos ter de novo no final dessa semana e início da outra, porque vai entrar outra massa de ar frio e vai baixar a temperatura nessa região aqui, lá por sexta ou sábado que vem, dessa semana em diante. Então nós vamos ter, no geral, temperaturas mais agradáveis do que o costume ao longo desse novembro, dezembro. Isso pode atrapalhar vendas de roupas de verão, a venda de produtos relacionados ao calor, ar-condicionado, na parte de ventiladores, circuladores. Qualquer eletrodoméstico que faça o papel de refrigerar, de controlar a temperatura, isso pode ter uma venda um pouco menor. Ajuda na avicultura, diminui um pouquinho o custo da parte de refrigeração. Até tem que tomar cuidado nas áreas mais frias aqui do sudeste, onde tem alguma avicultura, para ter um pouquinho de cuidado em algumas noites mais frias. Nós vamos ter também uma dificuldade um pouquinho maior para bebidas quentes, bebidas frias, refrigerantes, sorvetes também. Aqui na região de São Paulo
pode ter em alguns momentos uma boa venda de cafezinho, chocolate quente. Nas serras, nessa parte sul de Minas aqui, que é fria por natureza, pode ter também alguma chance boa nesse sentido. Na Serra Fluminense, no próprio litoral, de vez em quando, esse tempo meio fechado, garoa, um pouquinho de frio, pode atrapalhar um bom fluxo de turista. Então vai trazer um certo economia na conta de luz para quem tem ar-condicionado, para evitar um gasto maior nesse sentido. E atrapalha um pouco a venda das roupas e produtos de verão. Na agricultura, isso pode refletir em doenças. Algumas doenças relacionadas ao frio em hortas, em pomares, na fruticultura, alguma coisinha na soja e feijão, tem que ficar um pouco atento também, alguma coisa de batata se ainda tiver. Então algumas doenças relacionadas ao clima frio podem aparecer e atrapalhar, no caso, um bom andamento. Então tu vê que o frio fora de época ou o calor fora de época nunca é bom, sempre traz algum problema. Mas pelo menos em termos de conforto vai trazer um pouco de economia no uso do ar-condicionado e refrigeração em geral. Então vamos assim, torcer para que São Pedro não prejudique tanto. Então, um ou dois períodos de frio um pouquinho assim mais forte que o habitual é possível que a gente ainda tenha até o final de novembro e dezembro, principalmente nessa faixa aqui do Sudeste, que pega uma parte de São Paulo, sul de Minas, Rio e Espírito Santo. E claro, mais ainda as áreas de serra. Então não deixe de acompanhar o nosso canal, se inscrever, acionar o sininho, dar o like, compartilhar, recomendando nas suas redes sociais. Atualizamos domingo, segunda e quinta, sendo que hoje, quinta, além da previsão normal, tem estendido. E o Peter faz segunda, quarta e sexta para Santa Catarina. Aqui tem a previsão do Peter de hoje, Santa Catarina. Os três aqui das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Cone Sul e Nordeste. E aqui o canal do Peter. Então, tanto o canal do Peter quanto esse principal, inscrever, acionar o sininho e recomendar. E aqui os canais parceiros. Da Climaterra, Ronaldo Coutinho, voltamos na quinta.